Decidi falar de sintoma, porque está relacionado com outras coisas que vocês pediram e porque apareceu aí com uma sugestão. Eu vou partir principalmente de uma lição que tem no seminário 5 que é relacionada ao grafo. Então, é uma lição que chama o sintoma como máscara, alguma coisa assim, ou a máscara do sintoma. Mas pensar um pouco, articular aqui com vocês. Primeiro, acho que é importante a gente falar sobre a diferenciação de como era o sintoma para Freud e o sintoma para Lacan, que são coisas bem diferentes. O Freud fazia uma separação, né, da questão do sintoma com o próprio sucesso ali do tratamento. É, Isso é bem marcado pelo Alfredo Eudenstein lá no livro do Grafo, quando ele vai falar do sintoma e ele fala do caso do Homem dos Ratos, que a gente vai ler o sintoma dele como um atraso na vida e vai ler a eficácia ali do tratamento enroscada nisso, já que ele, para ele fazer o tratamento, ele precisava parar a vida dele para ir para outra cidade se consultar com Freud. Então, uma coisa impedia o sucesso ali do tratamento da outra. E tem algo que eu acho que é bem importante da gente marcar, que é o fato de que, para Freud, existia uma espécie de ganho no sintoma, né? Então, a gente vai ler esse sintoma freudiano por essa ótica de ter um prazer no desprazer, tem alguma coisa ali que está trazendo um ganho, que é também uma leitura que alguns pós-freudianos ou lacanianos vão fazer relacionada ao gozo, não é a leitura que a gente faz, mas que às vezes é lido desse jeito. Então a gente vai pensar no sintoma freudiano como um jeito de ter ali uma satisfação pulsional de outro jeito, né? E a gente vai ler ali ganhos que são secundários também. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que esse paciente está tendo um ganho no sintoma dele por conta da relação dele com o outro e o que esse sintoma estabelece na relação. Então, por exemplo, em outro grupo de discussão de casos apareceu, eu não consigo trabalhar o sintoma dessa paciente porque, por exemplo, quando ela fica doente, a mãe dela cuida dela e aí ela tem esse ganho e aí ela continua ficando doente. Isso que a gente vai entender como um ganho do sintoma não é relacionado ao jeito que a gente lê o sintoma em Lacan, tá? É, Tem muito de uma responsabilização subjetiva nisso, e a gente não trabalha a partir da ótica da responsabilização subjetiva, então a gente entende que o sintoma é o quê, já que não é isso, né? Então, o que que a gente vai entender que é o sintoma para Lacan é um jeito de fazer aparecer um signo, né? Uma significação, algo pronto ali no texto, que pode aparecer que está relacionado ao desejo mesmo. Então, quando a gente vai ler essa lição do Lacan, que ele está falando que o sintoma é uma máscara, ele está justamente trazendo essa relação metafórica que tem entre o sintoma e o desejo, né? Se eu preciso me defender do desejo, se eu preciso fazer com que algo não apareça, eu preciso automaticamente fazer com que outra coisa apareça. E essa outra coisa que aparece e pode aparecer é o sintoma, tá? A gente vai entender esse sintoma como aparente, como algo que pode aparecer no enunciado, no mundo. Então, o paciente que vem com sintoma pronto de, por exemplo, esse exemplo de insônia ou de um tipo de doença ou alguma coisa que a gente vai entender como um signo, né? Como alguma coisa que não precisa de um outro significante para significar. Já está pronto, já é uma resposta, né? Algo pronto. E aí, o que que a psicanálise vai fazer com isso? A gente vai pegar esse signo e a gente vai colocar esse signo na ordem significante mesmo. Então, por que que a gente não trabalha olhando para o sintoma em si e sim tentando metaforizar ele, tentando historizar e histerizar o sintoma? Porque quanto mais a gente trabalha com o signo em si, menos a gente trabalha com o sujeito, né? Se a gente pensar que o sujeito está entre significantes e que o sintoma está aparecendo para que o desejo fique meio apagado, então, quanto mais a gente frisa no sintoma e olha para o sintoma e trabalha com ele como se ele fosse o objeto de trabalho, aquele signo, sem transformar ele em significante, sem colocar ele na ordem significante, mais a gente está distante da ordem de desejo. Então, isso que vem como algo pronto, a gente não vai trabalhar pela ótica do
Bom, então vamos cuidar dessa insônia, né? Então agora você vai começar a fazer isso, vai fazer aquilo. É que um exemplo tão didático assim, às vezes fica meio, tipo, é óbvio que a gente não vai trabalhar com a insônia, mas tem outras coisas que vão aparecendo como sintoma que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo nessa direção de paciente, não direção de tratamento. E aí a gente acaba fazendo um pouquinho disso, de olhar para o sintoma e ficar fixado no signo do sintoma mesmo, e aí não trabalhar na ordem significante. O que que acontece? O paciente responde a essa ação que a gente está fazendo sobre o sintoma. E aí pode ser que esse sintoma mude, tá? E aí quando esse sintoma muda para uma outra significação, a gente perde o que já estava na ordem do desejo. O sintoma ele nos dá pistas do que a gente precisa metaforizar e pedir dialética e pedir associação para que vá aparecendo outras coisas. Se a gente fica trabalhando só no enunciado, só no imaginário e só no que está pronto daquilo, vai para outro imaginário, vai para outro imaginário, vai para outro imaginário e a gente perde esse caminho que a gente podia seguir de metáfora, de dialética, né? Que seria o trabalho que a psicanálise faz. Então, é importante a gente pensar nisso, assim, a gente vai receber pacientes na clínica que vão estar com signos prontos, né, com sintomas fechados, com uma própria significação. Normalmente são signos que estão relacionados a signos da psiquiatria, né? Então são signos que evidenciam ali um sofrimento no paciente. A gente pega esses signos e coloca na ordem significante. Por isso que a gente não fica insistindo tanto para o paciente só falar do sintoma. Tipo, fique falando, fale da sua insônia, como é que é a insônia, dormiu hoje ou não dormiu? A gente não pergunta isso para o paciente que tem insônia, né, na neurose. Tudo que a gente vai falar aqui hoje é de sintoma neurótico, tá? A gente vai pedir história sobre isso, porque daí na própria relação, né, na própria historização, a gente consegue ir fazendo histerização também, e aí vão surgindo outras coisas, vão surgindo relações significantes disso que está aparecendo como signo pronto com outras coisas, né? Então, por exemplo, no exemplo da insônia, o que aparece é eu não posso relaxar, eu tenho que estar sempre em alerta, porque o relaxado era um significante de ofensa que aparecia numa determinada cena. Então, tem que estar sempre em alerta. E o fato de ter insônia é eu tô em alerta, eu não posso relaxar para dormir. Então, para chegar nisso, né, nessa ordem significante do que é estar em alerta, o que é dormir, o que é estar relaxado, por que que o relaxado é isso e não aquilo, precisa trabalhar pela ordem significante e não pelo signo pronto, tá? Deixa eu pensar o que é mais sobre isso ainda. A gente então vai entender o sintoma como algo que vem aí. é, Pronto, principalmente no texto da neurose histérica, né? A neurose histérica normalmente já chega na clínica com o sintoma colocado na queixa. O que que isso quer dizer? Quando a gente pensa que ali no grafo mesmo está colocado que tem uma seta que sai do significante da falta do grande outro, passa pelo fantasma e termina no sintoma, tem algo do fantasma que está completamente articulado ao sintoma. E aí, se a gente vai pensar na fórmula do matema do fantasma ali, da histeria, a gente vai pensar que ali já tem embutido um menos fi, né? Já tem um eu não tenho falo aqui e tem uma metáfora. Já na fórmula do fantasma da histeria. Então, isso influenciando no sintoma diretamente, fica muito mais fácil da gente entender que o texto da neurose histérica já vem com algo pronto da própria falta, né? Então essa metáfora do sintoma fica muito mais evidente, fica muito mais fácil da gente dialetizar sobre isso, da gente entender o que está sendo nomeado como um sintoma ali naquele caso. É, Fica mais fácil porque está na própria fórmula do fantasma, né? Quando a gente está falando da fórmula do fantasma da neurose obsessiva, a gente está falando de uma fórmula que inclui uma metonímia. Então, essa tentativa de ficar nunca deixando a falta aparecer em forma de metonímia nos deixa muito mais distante do que é o sintoma em si daquele caso. Então, muitas vezes um paciente de neurose obsessiva vai vir e vai ficar falando, se queixando de uma coisa que não é o sintoma neurótico.
Então, a gente fazer esse trabalho com a neurose obsessiva de incluir o sintoma na queixa é importante, porque é a partir disso que vem a subida do grafo, é a partir disso que a neurose consegue se perguntar por que será que eu faço isso, o que será que acontece, e em busca de outra cena, né? De mais uma coisa que possa estar relacionada a isso. Então, fazer esse trabalho com a neurose obsessiva, de chegar no sintoma da própria neurose obsessiva, que não é normalmente aquilo que ele vem se queixando no começo, é muito mais difícil do que na neurose histérica, tá? Eu acho que para quem vem da psicologia, é muito mais difícil deixar de ficar perguntando sobre o sintoma, porque quando a gente traça um caminho ali na faculdade de psicologia, na graduação, a gente está parece que buscando curar alguma coisa, né? E aí a gente quer. Então, se o paciente chega com essa queixa, se ele fala que ele tá com insônia, ou se ele fala que ele simplesmente não consegue escrever o artigo dele, ou a tese de doutorado, sei lá. A gente fica o tempo todo tentando solucionar isso. Isso daí fala também da nossa própria neurose. Nesse sentido de, se eu tentar mais um pouquinho, vai, se eu tentar mais um pouquinho, vai, e aí ele vai conseguir escrever, e aí ele vai conseguir dormir, e aí o tratamento está dando certo, né? E aí a gente está trabalhando só pela ordem do imaginário mesmo, e com isso que está pronto, com esse signo do sofrimento. E a gente é muito treinado a isso, por isso que é difícil a gente conseguir não fazer essa escuta e não se colocar nesse lugar de, putz, eu não tô ajudando em nada, porque a pessoa continua sem dormir. Né? Parece que o que eu teria que tratar aqui é diretamente isso, mas não é. Até porque é importante a gente lembrar que, eu não sei se vocês já repararam isso na análise pessoal de vocês, mas assim, às vezes a gente tá com sintoma super tranquilo, assim, nossa, eu tô sintomatizando super pouco, olha, minha vida tá. E daí acontece alguma coisa. E a gente começa a sintomatizar demais, 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 demais. E aí, isso evidencia que tem alguma coisa ali do desejo, né? Mais aparente. Por quê? Porque a gente usa o sintoma, a gente faz mais sintoma, porque o sintoma ali pode aparecer como uma significação pronta para se defender da falta, para se defender da castração, para se defender do desejo. Então, aí o legal é, nessa busca aí da análise, entender o que será que acontece que eu tô precisando sintomatizar tanto agora. O que que foi que fez eu ficar desse jeito? Então não é como se fosse algo evolutivo, né? Não é como se fosse algo, vai ficando cada vez mais fraco até que em algum momento deixa de perturbar. Não, tem esse movimento de mais forte, mais fraco. A direção da análise é em algum momento, o próprio paciente entende que se ele está sintomatizando mais é porque tem alguma coisa acontecendo. E aí, se tem alguma coisa acontecendo, peraí, eu não preciso me defender tanto, né? Não é que o paciente vai parar de ter sintoma, vai parar de sintomatizar. Ele não vai precisar usar tanto do sintoma, porque ele já está nessa posição, né, de analista, que é eu já consigo entender que tá tudo bem, há falta, há desejo. Não preciso ficar aqui sintomatizando para quê? Né? A minha analista um dia me deu uma sessão bem tapa na cara, assim, falou: por que que você tá carregando água na peneira se o buraco do poço não tem fundo? Tipo, você tá ainda tentando criar uma falta artificial através do seu sintoma, porque é melhor lidar com essa falta aqui, que eu tô fingindo que é essa, que é a falta, o objeto que tá faltando é esse, sendo que já tem uma falta lá, não precisa você ficar. Você pode carregar água na bacia, você pode carregar água numa coisa que não é furada, que você não vai conseguir encher. A falta vai continuar lá. Então, o movimento da neurose e da direção do tratamento é justamente esse, assim, de por que que eu tô fazendo tanto sintoma se o desejo ainda vai estar lá? Ainda vai ter falta, né? Lógico, anos e anos de análise para poder chegar nisso. Mas acho que é algo interessante, assim, da gente pensar. Eu acho que ajuda você a pensar que quando a gente está falando de fantasma, a gente está falando de significante, e quando a gente está falando de sintoma, a gente está falando de significação. Então, o sintoma é sempre uma resposta, o fantasma não. Tá? O fantasma, ele tá. A gente vai pensar entre significantes, né? Até quando a gente pensa na formulazinha do fantasma,
e na punção que tem ali no meio, tem um significante para cá, um significante para cá. O sintoma é uma significação só. O Dunker vai falar que é a significação que perturba. Então, é aquela significação que veio do grande outro, que é uma resposta, um nome só, não é um significante, é como se ele já tivesse pronto, e que perturba a neurose no sentido de eu não consigo fazer de outro jeito, né? Eu não sei por que que isso aqui não muda, eu não consigo escrever, ou eu não consigo parar de procrastinar, ou eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu não consigo, né? Algo de eu já tentei de tudo e isso continua me perturbando. No sentido de eu posso admitir isso no texto como algo que está me representando ali no eu. Então, como isso está admitido no texto, como isso está no enunciado, como isso é uma significação pronta, quanto mais a gente olha para isso, menos a gente olha para sujeito, porque sujeito está entre significantes. Então, essa que é a diferença de, mas isso não está dizendo do sujeito? Isso está dizendo do sujeito, mas isso está dizendo de uma resposta pronta do sujeito. Tem uma relação total. Por quê? Porque é uma metáfora, né? A gente estava trabalhando metáfora hoje no grupo do Seminário 5. Um significante que substitui outro significante gera uma significação. Essa significação é esse sintoma. Então tá, está gerando essa significação aqui. O que que tem por trás dessa significação? O que que é por que que você precisa tampar esse significante, né? Por que que precisa não olhar para o que está produzindo essa significação? A pergunta é mais ou menos por aí. É diferente do fantasma, porque o fantasma passa por uma pergunta, o fantasma passa por significante em si, o fantasma não vem pronto no texto, né? O fantasma é uma articulação. Então, a gente não vai receber um paciente, muito dificilmente a gente vai receber um paciente e na primeira, segunda sessão a gente vai saber o fantasma. O sintoma muitas vezes pode acontecer, né? Da gente conseguir pegar um signo e tomar como sintoma neurótico, porque é um signo que perturba, é um signo que está relacionado com aquela história do paciente, é um signo que, se a gente coloca na ordem significante, ele está relacionado com o mito, né? Então tem toda essa amarração que, que diz de um. Eu consigo achar, o paciente, quando ele chega pra gente, ele consegue achar um nome ali no mundo que diga dele disso que ele sente, né? Então aí a gente pega esse nome e fala: esse nome aqui está usando por quê? Vamos pegar esse nome e colocar na ordem significante. Deixar de ser um nome e ser um significante. Deixar de ser um nome, não, deixar de ser um signo, né? Porque significante também pode ser nome. Então, a gente fazer esse trabalho, assim, de esvaziamento e dialética, né? Passa por aí. Se a gente pensar num fantasma entre dor e traição, e aí no texto vai aparecendo dor, aí depois aparece o contador, e aí aparece salvador, e aí muitas coisas que terminam com dor. Então, assim, não é necessariamente que a dor pode ter outro significado, e aí, mas qual outro significado tem dor, né? A gente vai nessa. Não, mas olha como o som dor vai se fazendo presente, porque é a própria máquina que está fazendo ele aparecer. Então, não é que eu escolho nas minhas férias ir para Salvador porque eu acho muito legal Salvador. É porque eu conto, eu faço questão de contar que eu fui para Salvador porque eu evoco dor no texto. Então, essa relação, assim, né, de entre um e outro, eu vou ou contando mais de um ou contando mais de outro. Esse está aparecendo muito no texto agora, então aquele ali nem vai aparecer direito. Depois acontece alguma coisa, esse aqui vai aparecendo, o outro nem aparece direito, quando a gente está pensando no fantasma. E isso relacionado ao sintoma. Então, isso vai estar sempre atrelado com o sintoma neurótico. Ah, e se eu preciso me contar com dor, eu apareço com uma fibromialgia. O tempo todo eu vou estar falando de dor, se eu tiver fibromialgia. Porque é uma dor que não sei o quê, porque é dor o tempo todo, porque é dor a hora que acorda, é dor na hora que vai dormir, é dor, né? Então, o quanto que, ou outros sintomas, né, que possam fazer aparecer o dor, por exemplo, que não seja uma dor de fato física, mas sei lá, eu não consigo parar de contar, e daí eu só fico contando, e daí eu sou um contador.
Fico o tempo todo contando, não consigo parar de contar números, sei lá. Então, isso da significação que perturba passa por aí, tá? E tá relacionado diretamente com o fantasma, porque o fantasma é o suporte do desejo. Se a gente não consegue articular um nome para o desejo em si, a gente articula um fantasma. E aí, a partir desse fantasma, o sintoma tá aparecendo. Podem aparecer vários sintomas, todos relacionados com o fantasma. Então, por exemplo, pode aparecer insônia, daí no mesmo caso pode aparecer medo, no mesmo caso pode aparecer, sei lá, outras coisas que vão fazendo a pessoa ficar em alerta. A insônia é um dos sintomas que aparecem. Por isso que quando a gente foca em um sintoma só, o paciente muda de sintoma, ele pula e pá, vai para outro. Mas esse outro continua remetido ao desejo, continua remetido, continua sendo uma metáfora. Tá? Quando a gente acha mais ou menos o que que é que está produzindo aquilo ali, fica muito mais fácil da gente entender as outras coisas que são produção daquilo, né? Então, nossa, olha, isso aqui também está remetido com aquilo. Nossa, isso aqui também parece que tem relação, né? E a gente vai fazendo essas apostas com o paciente. Mas não necessariamente vai ter um sintoma só. É que a gente, muitas vezes, o paciente vem porque ele tá com a neurose desencadeada e ele vem com um sintoma muito mais evidente. Tipo, eu tava vendo Instagram essa semana e apareceu lá um influencer lá de esquerda que eu gosto falando nos stories. Eu não aguento mais não dormir. Eu não consigo dormir. Amanhã eu vou no psiquiatra e eu vou falar pra ele, doutor, eu esqueci como dorme, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. E aí, isso, se ele for numa análise, ele vai chegar com isso gritando, né? Esse sintoma vai estar, tipo. E aí, ele falou. Foi muito engraçado, que ele falou assim: toda vez que eu falo disso aqui, as pessoas me sugerem chá, me sugerem melatonina, já me mandaram até colocar uma batata na meia. Eu não vou fazer nada disso. Eu já fiz tudo que mandaram. Eu não consigo dormir. Eu simplesmente não consigo dormir. Então eu falei, realmente é um sintoma neurótico, né, gente? Tipo, se o cara já fez tudo, já tomou remédio, já tomou melatonina, já tentou todos os artifícios que ele poderia da ciência mais do mundo, o que que tá acontecendo aí, né? Com certeza, assim, com certeza não, mas provavelmente um sintoma neurótico. E a gente trabalhar com isso a partir da ordem significante, lembrando, Luciana Salum, se a gente se cura por palavras, a gente também adoece por palavras, então o sintoma é isso, é adoecer por palavra, por significação do grande outro. É, Tem aí alguma coisa que dá para ser trabalhado nessa ordem significante, né? Quando a gente vai falando do sintoma e construindo um tempo e espaço para ele, desde quando que você sente isso, como era, você vai criando toda uma história, toda uma narrativa sobre aquilo. Aí você não tá fixado em curar o sintoma, você tá fazendo o texto dele. E aí tá tudo bem. O manejo de neurose obsessiva fica mais difícil nesse sentido de esterizar o texto mesmo, né? Então, se você tenta abrir, ele vai fechar, ou se você tenta abrir, ele vai entender que você tá fechando, né? Que você tá dando uma resposta e aí, para que a falta não apareça mesmo. Eu acho que aquela coisa da curiosidade é bem legal nesse sentido. De por que será que isso aparece tanto? Olha, aqui tá relacionado com aquilo. Por que será que isso insiste tanto, né? Vamos pensar nisso juntos, é importante pro seu tratamento e tal. É, dependendo de como tiver aí a direção de tratamento, dependendo de como tiver o caso, você pode marcar diretamente, assim. É muito legal, independente da neurose histérica ou da neurose obsessiva, a gente deixar o paciente em dúvida do que a gente está esperando dele. Então, se ele supõe que a gente está esperando que, sei lá, para resolver o sintoma da insônia, ele comece a meditar, X. Para relaxar, ele comece a meditar. E ele traz como se fosse uma boa ação, assim, ai, nossa, comecei a meditar para eu poder relaxar, né? A gente ficar nessa e causando um manejo que vai causando essa dúvida no paciente de, putz, mas será que ela achou legal? Será que ela não achou? Será que tá certo? Será que tá errado? É ótimo, assim. Então,
para que não suponha esse, bom, então a Carol tá mandando eu fazer yoga, a Carol tá mandando eu começar a meditar, e aí. Porque a gente sabe que a neurose faz essa construção, né? A neurose chega e fala, ah, você me falou aquilo lá, eu comecei a fazer. A gente nem falou. Então, tentar criar esse manejo de deixar essa dúvida do não sei o que que ela tá querendo, se ela quer que eu faça ou se ela não quer, se ela acha legal ou não acha, é importante. E, e dialetizar nesse sentido do porquê será que com a neurose obsessiva é mais difícil mesmo, né? A gente sempre vai entender que o sintoma é uma metáfora do fantasma, do significante da falta do grande olho. Se a gente olha ali para o grafo, o que que tá aqui como sintoma, ele tá no outro vértice ali de cima, é o significante da falta do grande outro que passa pelo fantasma. Então, ele vai estar sempre relacionado. O que a gente vai fazer com isso é quando a gente vai fazendo uma construção tempo-espaço do sintoma na história do paciente, vão aparecendo significantes. Esses significantes que vão aparecendo são significantes que a gente vai trabalhando nessa ordem. Então, putz, ó, como que esse sintoma, nessa construção aqui dessa narrativa, tá aparecendo sempre o significante dor. E aqui tá aparecendo sempre o significante. Não lembro qual que era o outro que eu usei de exemplo, mas acho que era traído. Então, é a partir da construção da narrativa mesmo, que a gente vai entendendo que vai surgindo muito um significante ali, muito um significante aqui. Então, primeiro a gente pensa no significante que está repetindo, depois a gente pensa como que esse sujeito se relaciona com aquele significante que está repetindo. Então, esse significante que está repetindo, ele tem função de demanda? Ele tem função de sintoma? Ele tem função de fantasma? Né? Que função, como que esse sujeito se relaciona com esse significante? Porque quando a gente pensa no desejo, a gente está pensando numa articulação. A neurose, ela articula o desejo a partir daqueles significantes que estão no grafo. E aí, para fazer essa articulação, a gente pega o que é evocado, que se repete, as apostas que a gente vai fazendo, e vai entendendo a relação que o sujeito tem com cada um delas. Às vezes a gente podia estar lendo algo como um sintoma, daí a gente vê que não é, ou às vezes a gente podia estar lendo algo como uma demanda, a gente percebe que a demanda é outra, e tá tudo bem, mas ir fazendo isso a partir da narrativa mesmo, é textual, não tem muito jeito, assim, bem a posteriori, a hora que a gente escreve, que a gente vai percebendo, né? Ou quando a gente está em discussão de caso que vai aparecendo na nossa fala, apresentando o caso tantas vezes esse significante, tantas vezes esse outro. Eu acho que até dá para relacionar um pouco com algo que eu li acho que é da própria Flávia Dutra. Será que é? Eu acho que é. Que ela tá falando no texto que a neurose, ela vai pegar uma falta e construir uma historinha para que essa falta seja, na verdade, uma história, né? Então, a gente pega uma falta estrutural enquanto neurótico e a gente inventa uma história e faz com que essa falta esteja remetida a alguma situação, a alguma coisa da vida. Isso também tá ligado ao sintoma, né? Eu pego uma falta estrutural e aí, a partir dessa falta estrutural que eu nomeei é por causa disso, 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 né? Acho que eu dei esse exemplo hoje de manhã. É porque minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. E aí, isso fez eu ser assim, 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 assim. E aí, o sintoma também vai estar relacionado a isso. Então, quando a gente vai construindo essa história, mítica mesmo, a gente vai passando por essa possibilidade de perceber o sintoma como um produto disso, né? Então, ele está totalmente arremetido a essa questão que está ligada à origem mítica mesmo, né? A própria construção ali do caso. A direção de tratamento é a neurose não precisar mais tanto do sintoma. Bom, se eu construo uma história mítica para justificar uma falta estrutural e eu levo isso para análise, em análise eu percebo que a falta é estrutural. Aqui aquela história mítica pode ser contada de outro jeito, que eu vá sofrer menos, mas que há falta. Então, se a falta é estrutural, eu não preciso me defender tanto, eu não preciso de tanto sintoma, eu não preciso ficar sintomatizando tanto, porque há falta. Então,
não é que a gente vai, não necessariamente, a gente não vai curar o sintoma, mas a gente vai, como objetivo do tratamento, fazer com que aquela neurose entenda que ela pode abrir mão um pouco do sintoma. Porque não faz sentido ficar sintomatizando tanto, já que a falta é estrutural. Faz sentido, mas eu acho que pensar no Resta 1 ainda é mais legal no sentido de que mostra que ali tem um jogo acontecendo. Então, esse significante da falta no grande outro diz que tem uma falta ali, e aí já está inscrito que os significantes operam desse jeito. E eu acho que o Resta 1 dá essa visão pra gente, né? Putz, tem um buraquinho ali, que eu sei que nesse buraquinho cabe um pino. E aí eu posso ir mudando os pinos de lugar. Ele já constrói na gente essa lógica de como que o jogo funciona, né? A partindo daí. E aí a gente vai pensar no significante fálico mesmo, tá? Nessa coisa da ordem fálica, mas aí a gente tá indo para outro lugar. Uma última coisa que eu queria falar, que acho que é importante, que eu ouvi muito a Mari falando sobre isso, é a gente ficar muito esperto com a questão da gente não tomar algo que é da ordem do mundo como um sintoma neurótico. Então, a gente, por exemplo, achar que uma mulher que sai na rua e tem medo de ser estuprada é um sintoma neurótico. Ou uma pessoa preta que está com medo de sofrer racismo, ou um homossexual que está com medo de ser assassinado, sei lá, alguma coisa desse tipo que é algo que acontece na ordem do mundo, a gente tomar isso como um sintoma neurótico. A gente vai confirmar algo do sintoma neurótico a partir do momento que a gente consegue colocar aquilo na ordem significante. Então, pode ser sim que em algum caso o medo de ser estuprado na rua seja um sintoma neurótico. E pode ser que não, porque isso pode acontecer mesmo e a gente tem medo disso. Então, tomar como sintoma neurótico é aquilo que a gente vai ver que está relacionado a outras coisas do caso, que a gente consegue colocar na ordem significante, que quando a gente pergunta mais sobre aquilo, localização, tempo, espaço daquilo na história da pessoa, vai vir texto sobre aquilo, né? E não tão arremetido a isso que está acontecendo no mundo mesmo, mas a própria história ali da pessoa. Então, é legal a gente ficar também ligado nisso para separar o que que é da neurose e o que que é do mundo que a gente vive, né? O que que é do capitalismo, o que que é do mundo que tem muito preconceito e homofobia e tudo isso. Então, legal a gente pensar um pouco nisso. A gente só vai tomar como sintoma aquilo que a gente consegue tirar do signo do sofrimento e transformar em algo que passe pelo significante mesmo, tá? Porque quando a gente lê no grafo, a mesma coisa que está na significação do grande outro é o sintoma, né? Então, é qualquer significação do grande outro? Não. É uma significação do grande outro que perturbe, né? Eu acho que é o jeito mais fácil de entender, assim, e de nomear. Eu fico completamente perturbado por conta disso aqui que me acomete, que acontece comigo, que eu não consigo controlar. Então, pensar sobre isso como um sintoma neurótico, acho que é legal porque senão a gente cai nessa coisa de, mas pode ser qualquer significação? Não. É aquela que a gente vai ler como sintoma neurótico, aquela que perturba mesmo. Quando a gente faz corte, a intenção é que esse significante que ficou solto se amarre ao outro. E não é que isso vai acontecer em duas sessões. Vai ficar até que em algum momento vem uma outra coisa e, putz, pode ser isso aqui também, né? Tipo aquele exemplo do abusada e ousada, né? Que fica um abusada, daí um explorada, que é metonímia, daí um. E ainda segue no mesmo sentido, e ainda segue para a mesma coisa. E aí, de repente, vira uma ousada, que daí na cabeça da paciente vira outra coisa. Uhum. É como se, lógico que não é consciente, mas como se tem um fantasma que é todo articulado numa metonímia, tem uma tentativa de fechar e fazer a falta não aparecer. Então, o texto que vai construindo tem sempre uma justificativa para tudo. Tanto uma justificativa científica na própria cabeça, quanto uma justificativa no próprio texto para você. Então, assim, por que que eu vou reclamar de conferir se eu fechei o gás 38 vezes, se eu acho certo que eu tenho que conferir que eu fechei o gás 38 vezes, já que ninguém vai conferir por mim.
Então eu vou ter que conferir, porque senão o gás vai estar vazando. Sabe assim, essa. Então, por que que eu vou chegar aqui e falar pra você, nossa, não aguento mais ficar conferindo meu gás, porque, putz, eu perco tempo, nana, se eu acho que eu tô com a razão. Eu construo uma justificativa pra isso, pra não deixar a falta aparecer. E aí, o que a gente vai pegar como sintoma da neurose obsessiva, às vezes é uma coisinha que apareceu assim, meio que sem querer, não. É. E aí é por isso que a gente vai, daí a gente, mas fala um pouco mais sobre isso, mas como que é isso? E aí a gente vai tentando ouvir se aquilo vai aparecendo em outros lugares, tá? Normalmente, a neurose obsessiva vai vir se queixando de alguma coisa que não é o sintoma em si, que é alguma outra coisa, né? Sei lá, e normalmente com a culpa no outro. E aí a gente vai achando e vai tentando transformar isso num discurso mais histérico, né? Numa pergunta mais que inclua ali a falta, num texto que admita um pouco isso. Porque quando a gente reconhece um sintoma pro analista, a gente está reconhecendo a nossa própria falta. Tipo, eu não consigo fazer nada para mudar isso. Isso daqui acontece comigo, eu não sei por quê. E quando a gente fala eu não sei por quê, a gente está incluindo uma falta. Para neurose obsessiva falar eu não sei por quê, eu prefiro me degolar antes de falar que eu não sei por quê. Mas a gente vai tentando encontrar mais isso, assim, nos casos que vocês forem trazendo, para a gente ver se vai ficando mais ligado isso que a gente falou hoje com os casos em si, tá? Beleza, então. Obrigada, viu? Até semana que vem.